Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos entender quais são as dificuldades de um alemão ao aprender a conjugação dos verbos em português. Já deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que a conjugação dos verbos no português é realmente a parte mais difícil. E esse vídeo é tirado de um podcast que o Tim explica, que é um estadunidense que aprendeu português e fala com outros gringos que também falam português ou que aprenderam português, e ele, no caso, entrevista uma pessoa que fala alemão de forma nativa, né? No caso é o Hans, do Hans Alemão. E a gente vai dar uma olhada o que ele tem a falar do porquê o português para ele é tão difícil. Problema com o gênero. Claro, já acabou de ver. Eu tenho muito problema, tipo, no português, mas alemão tem, né? Três. Mas no alemão, nós temos o masculino, o feminino, ou o que entendemos como masculino e feminino no português, e também o gênero neutro, que, lembrando, não corresponde necessariamente ao gênero biológico da pessoa. Por exemplo, no alemão, das Mädchen é a garota, ou seja, no caso, o gênero neutro não tem nada a ver com a identificação biológica da pessoa. Ele simplesmente marca como vai ser feita a concordância daquela palavra numa frase, por exemplo, como determinante, no caso, o artigo. Porque as palavras são diferentes. Mas minha mente nem tipo, diferencia as palavras em gênero, tipo... Esse conceito é muito curioso porque no inglês não tem essa ideia de gênero gramatical, não é? É curioso ver como um estadunidense às vezes interpreta essa ideia de masculino e feminino na gramática ou até neutro, por exemplo. Muitos estadunidenses ficam surpresos, por exemplo, quando descobrem que uma mesa, por exemplo, é uma palavra feminina, ou no caso, a concordância é feita com A, que nós chamamos de feminino, mas no caso tem mais a ver com a concordância do que o gênero biológico, por exemplo, e eles confundem isso com o gênero biológico e começam a interpretar, por exemplo, então o microfone é masculino, é um homem, é como se fosse... Não tem nada a ver com isso. Ninguém que fala uma língua que tem gêneros, por exemplo, que tem uma marcação de gênero gramatical, pensa nesses termos. Mas como para eles a única flexão que vai acontecer é de número, por exemplo, eles não conseguem perceber como que é essa ideia da concordância ser feita, por exemplo, com um tipo de determinante específico, no caso a ou o, por exemplo, e que no inglês só tem um, que é the, ou seja, é um determinante para todas as palavras. Não tem em inglês. Exatamente, é basicamente, pelo que eu li, pelo que eu saiba, inglês é basicamente uma mistura de alemão com francês, né? Então, basicamente, 1500 anos atrás, os Sachsen, né, chama Anglo-Saxon, also Sachsen, foram para a Inglaterra, acho que ano 500, me corrijam se eu estiver errado. E aí depois começaram a colonizar isso, né? Basicamente, né? Aí, obviamente, a língua 1500 anos atrás estava basicamente igual, né? Aí depois tinham várias reis da França, tudo, né? Obviamente, essa me misturou, né? Fala, peraí, deve ter sido assim, né? Peraí, eles usam esse gênero, a gente usa outro gênero. Não, vamos tirar tudo, vamos falar só the, ok? Perfeito. Na verdade, essa ideia, essa noção de gênero, ela mudou um pouco em inglês. O inglês tinha alguns outros casos, algumas outras formas que foram se perdendo. Mas o que ele diz, por exemplo, da influência do latim na língua inglesa é curioso porque ela acontece em algumas fases, né? Primeiro a gente tem ali a dominação do Império Romano da ilha britânica, no caso, a ilha que nós entendemos hoje como Reino Unido, a Inglaterra ali, ela foi dominada pelos romanos, e aí entrou as primeiras influências do latim. Só que essa influência do latim se deu muito mais pela forma escrita, ou ficou muito mais marcada na parte de escrita, por exemplo, e não se manifestou tão fortemente, por exemplo, na fala das pessoas, como, por exemplo, aconteceu de uma outra fase de contato com o latim, no caso, ou uma forma latina, que foi o francês. Durante ali os séculos seguintes do ano 1000, houve muita influência das cortes francesas na Inglaterra, e a língua que se usava como língua de corte, vamos dizer assim, como a língua cortesa, a língua da nobreza, era o francês. Então, por meio do francês, o inglês entrou muito mais em contato, ou adquiriu muito mais palavras latinas, vamos dizer assim, por meio do francês, do que, por exemplo, com aquele latim, que continua influenciando também, mas muito mais na literatura. Você pode perceber que alguns textos mais eruditos, ou mais clássicos, assim, no inglês, tem, por exemplo, formas como conversate, que vem de conversar, né, de conversa, vamos dizer assim, mas esse tipo de palavra não se popularizou tanto, como eu disse, porque apesar da influência do latim, e apesar de existir essa forma no inglês, muitas formas latinas entraram muito mais pela via literária, ou seja, uma forma mais escrita, até porque o latim, vamos dizer, o latim oficial era um latim mais clássico, e não era tanto o latim vulgar que era falado, por exemplo, nos países que hoje entendemos como países falantes de línguas latinas. Então a diferença entre as palavras do francês que entraram no inglês e as palavras do latim que entraram no inglês é essa questão do quanto se usa, por exemplo, na fala recorrente e quanto se vê isso na literatura. Ok, tá todo mundo feliz agora, né? Mas, em alemão a gente tem 3 gêneros, né? E também, claro, é um saco quando você tem que decorar uma coisa, mas tem que ser, né? Eu também passei por isso e também cometo erros, você acabou de ver, né?
Mas A gente percebe que esse tipo de motivação de gênero gramatical, né? As pessoas às vezes confundem isso, como eu disse, como gênero biológico, e as palavras não têm uma motivação específica para ter um gênero específico, porque aquilo só marca a concordância e tem muito menos relação com o que nós entendemos como noções de masculino e feminino de forma social, vamos dizer assim. isso simplesmente acontece, sabe? Isso nada grave, simplesmente, não. E a gente acha que a gente se cobra sempre mais na língua estrangeira do que na nossa língua materna, não? Sim, eu vejo pessoas bem famosas, políticos até, tipo, que nem conseguem se expressar muito bem em inglês, que são de Estados Unidos. Então, às vezes o aluno está se cobrando demais, quando nem pessoas que falam 100% fluente cometem erros. Né? Exatamente. Também tem dias, sabe, de alemão que eu acordo, sei lá, dormi mal e falo só abobrinha, entendeu? Então, acontece às vezes, mas eu não me cobro por isso, sabe? Quando você fala em português, sabe, uma coisa fala, nossa, né? Nossa, outra conjugação aqui, outro gênero. Isso pode acontecer, ou pode ser explicado pela questão da forma que nós adquirimos a segunda língua. Se nós adquirimos uma língua de uma forma mais institucional ou formal, vamos dizer assim, com os processos formais de ensino de língua, é provável, e como nós temos que fazer provas, por exemplo, exames, atestando ali a correção da sua fala, por exemplo, da sua escrita, é mais provável que a gente preste mais atenção, até porque nosso envolvimento emocional com aquela língua é muito menor do que, por exemplo, a língua que nascemos falando, ou que nascemos já ouvindo, por exemplo, falamos no meio familiar, meios informais, e não estamos o tempo todo atentos à forma, como falamos a língua. Já numa segunda língua, quando ainda não estamos naquele grau de fluência muito alto, vamos dizer assim, nós ainda fazemos processos muito mais metalinguísticos, muitas vezes traduzindo até da nossa língua materna, então prestando atenção mais na estrutura, vamos dizer assim, do que na forma com que nós vamos transmitir aquela mensagem. E como o contato, por exemplo, com aquela segunda língua, muitas vezes é um contato mais formal, ou dentro de uma sala de aula em que se estuda, se analisa as estruturas de ponta a ponta, isso acaba transformando essa língua numa coisa mais consciente, vamos dizer, o uso dessa língua acaba sendo mais consciente. Aliás, até um vídeo que eu vou fazer, não nessa semana talvez, mas na próxima, falando sobre esse processo da consciência que nós temos da segunda língua e como que isso afeta a nossa expressão, por exemplo. Já deixa aqui nos comentários se você quer entender um pouco mais sobre como a segunda língua impacta a nossa personalidade e a nossa consciência do que falamos. E por mais que a gente estude a nossa língua materna na escola desde cedo também, nós sempre partimos do ponto de que aquelas pessoas que estão estudando a língua são nativas da língua. E alguns pontos que são meio óbvios, vamos dizer assim, da língua, porque para quem nasce, por exemplo, não são assim, explicados de uma forma tão detalhada, já que todas as pessoas estão ali por serem nativas, vão ter aquele conceito já intrínseco, ou já parte do seu conhecimento linguístico, e aquilo não vai ter que ser explicitado como nós fazemos com línguas estrangeiras. Já que a gente não tem contato com a cultura desde que nós nascemos, nós não entendemos todas as formas de uso, por exemplo, de uma palavra, entonação, por exemplo, aquilo tem que ser detalhado, e esse detalhamento, essa explicitação desses processos linguísticos acaba tornando aquilo um processo mais consciente e um pouco artificial, vamos dizer assim, no começo, até que aquilo, claro, se torne uma coisa mais natural e começa a ser menos pensada e muito mais intuitiva, vamos dizer assim. Puta palavrões, né? Às vezes o português me dá dor de cabeça. Exato. Os tempos verbais, né? Tempos verbais. Se eu tivesse esse tipo Nossa, de coisa, é muito complicado. ferrava minha cabeça esse negócio. Quando eu vi pela primeira vez a tabela de conjugação para o verbo ser, é gigante. Esse tipo você tem que aprender, tipo... É que o verbo ser aqui é um pouco sacanagem, porque é literalmente o verbo mais irregular de todas as línguas, né? É o verbo que mais varia em todas as línguas. Pensa, por exemplo, até no inglês, que é conhecido por ter formas verbais simples, né? I am, you are, he is, she is, por exemplo. Ou seja, temos ali pelo menos 3 formas diferentes, o que não é tão comum no inglês, que tem verbos, por exemplo, muito simplificados, ou uma conjugação muito simplificada para vários casos, especialmente ali no presente, por exemplo. 200 palavras para uma palavra. E tipo, e usa tudo menos como fala, o mais que perfeito, sem Pretérito mais que perfeito. Nem sei os nomes. Tudo perfeito, uma coisa. Quando eu vi isso, eu falei, você precisa saber tudo. Menos esse uma aqui, esse uma não precisa saber. Mas eu falo, nossa, é impossível, meu. Como... Engraçado pensar como que quando ele foi aprender, as pessoas disseram, não, tem que aprender todas as conjugações, menos essa aqui não é importante, ninguém aprende. Ele tá falando aqui da conjugação do mais que perfeito, né, do pretérito mais que perfeito, que em alemão também existe, Plusquamperfekt, né, então existe também uma semelhança, assim, então talvez, eu não sei se é tão
uma questão alienígena, assim, pra ele, já que ele também tem um conhecimento, vamos dizer assim, de alguma coisa parecida. Pra quem não tem na cabeça todos os termos verbais, eis aqui um pequeno resumo para que você lembre qual que é o pretérito mais que perfeito. Aquele famoso passado, vamos dizer assim, né, que a gente fala, por exemplo, eu aguara, no caso de aguar, né, de pôr água ou regar alguma coisa, por exemplo. Eu aguara, tu aguaras, ele aguara, nós aguaramos, por exemplo. Então essa forma verbal aqui, ela de fato quase não é usada no português do Brasil, por exemplo, a não ser em casos literários, na linguagem escrita, porque nós temos outras soluções de passado composto que vai suprir a necessidade de uma flexão única, por exemplo. Então, nesse caso, fazer o pretérito mais que perfeito é muito mais comum e frequente ver a forma composta tinha feito, por exemplo, ou tinha aguado nesse caso. Então a gente vai usar o verbo ter como auxiliar, conjugado ali no pretérito imperfeito, tinha no caso, e o verbo principal vai ficar no particípio, então tinha aguado. Isso é uma solução muito comum nas línguas. O próprio alemão, por exemplo, não usa as formas que nós chamamos do Präteritum, né? Essa forma do passado, ele normalmente usa uma forma composta que vai funcionar como um passado simples, por exemplo, nesse caso, né, de eu fiz, eu corri, e que usa o verbo ter também como auxiliar. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de como o alemão funciona, nessa ideia do passado, nós temos as duas formas, como eu disse, que é a forma composta, que é a mais comum, a mais normal de ser dita ali no dia a dia, que é ich habe gelernt, que é eu aprendi, literalmente, e a forma do Präteritum, né, que é a forma desse passado, vamos dizer assim, que não se usa tanto, ou não nesse contexto, para conversas mais informais, vamos dizer assim, ou do dia a dia, que é ich lernte. Então, como a gente pode ver, o alemão também tem essa ideia de um passado composto ser mais comum do que a forma única, vamos dizer assim, flexionada daquele verbo. E até mesmo a forma do futuro, por exemplo, nós sabemos que em português, apesar de existir no futuro do presente uma forma flexionada marcada, por exemplo, como eu aguarei, tu aguarás, por exemplo, nós temos uma forma composta, que é o verbo ir, por exemplo. Então, eu vou aguar. E aí o segundo verbo fica no infinitivo muito mais simples de ser conjugado. E como eu disse, essa ideia também está presente no alemão e é até uma forma mais simplificada de falar. Então, para mim, na hora de ensinar estrangeiros, eu acho que é muito mais válido ensinar as formas compostas que as pessoas usam no dia a dia do que ensinar uma forma quase literária, assim, por exemplo, que é o mais que perfeito, por exemplo, que no caso, já falaram para ele, já deram a dica, não precisa se preocupar com ela porque ninguém usa. 200 palavras, aqui uma palavra, mas dá, né? Então você se acostuma, porque sempre depois a mesma coisa, você vai usar toda vez essa palavra, então um dia fica na sua cabeça. Agora saquei, né? Porque basicamente você aprende uma língua, cada minuto que você está investindo, aí você vai para frente, você basicamente nunca volta para trás, ok? Você sempre melhora, né? Tipo, exatamente. Pessoas não aprendem, afinal, porque eles desistem. Se você não desiste, você vai aprender. Às vezes, para umas pessoas vai demorar mais que outras, mas se você fala, eu vou aprender, não tem outra desculpa, você vai aprender. E uma coisa interessante que eu vi, eu estou assistindo um cara do Jiu-Jitsu, John Danaher, né? Ele era cara famoso, ele acho que é técnico do George St. Pierre, tudo, né? E ele falou alguma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou, as pessoas... Aqui só curioso, como que o alemão influencia por uma forma que ele fala português. Então, Personen, no caso, esse S, vamos dizer, né, no alemão. Nesse caso, quando ele diz pessoas, a gente sentiu, talvez para quem conhece a língua, a influência do alemão, por exemplo, a forma que ele pronuncia. Às vezes fica um pouco mais forte, né, quando ele tá falando, pensando mais na mensagem do que na forma do que ele tá falando. Agora, para acertar as palavras... Subestimam, né? Azul, né? Também do alemão. Então. Aí essas formas, assim, que são mais... É uma linguagem mais fática, né? Que tem a ver mais com manter um canal de comunicação aberto, de conectar uma ideia a outra, não tanto verbos, assim, ou partes da mensagem em si. Isso acaba voltando um pouco para a língua nativa, né? Porque são coisas que, para desenvolver uma outra língua, exige uma fluência muito alta. Você tem que estar muito imerso na língua para poder também pegar esses maneirismos, assim, essa linguagem que não tem nenhum significado, mas que caracteriza uma conversa de forma informal, é claro, numa língua estrangeira, por exemplo. Tipo, acha mais, né? Subestimam, né? Subestimam que eles conseguem fazer em 6 meses, entendeu? Mas ele não fazem ideia que eles conseguem fazer em 5 anos. Em 5 anos você subestima e outra seria... Subestima para baixo. Superestima. Ele superestima que eles podem fazer em 6 meses. Ele subestima que eles podem fazer em 5 anos, exatamente. Porque em 5 anos você pode mudar completamente sua vida. Você pode ser outra pessoa. Eu percebi isso quando eu comecei a ensinar alemão. 5 anos depois, caramba, 5 anos atrás nunca teria imaginado isso, sabe? Então, completamente outra pessoa, outro pensamento, várias outras coisas.
É muito louco isso, sabe? Então, é exatamente o que você falou, né? Ele fala, 6 meses aqui, né? Aí depois, não, será, não deu resultado, queria... Pode ser qualquer coisa, não precisa ser língua, também pode ser, sei lá, Python, sei lá, qualquer outra coisa, Photoshop, sei lá. E aí depois acabam desistindo. Mas exatamente, quando você fica lá, aí você vai conseguir, sabe? É normal. Eu até agora nunca vi milagre. Tem quem aprendeu rápido uma língua, estudou muito, entendeu? Então, é basicamente isso. Ou já aprendi outros idiomas. Porque se você aprende um idioma, a terceira fica mais fácil. Exatamente. Porque você já sabe como administrar seu tempo, onde você deve colocar seu foco, tudo isso. Além da técnica de aprendizado, você também tem mais recursos linguísticos, vamos dizer assim, você conhece outras formas de uso da língua que vão te auxiliar, por exemplo, para outra língua. Então, por exemplo, se eu aprendo o alemão conhecendo o inglês, algumas características de línguas germânicas, e até palavras são literalmente iguais no alemão e no inglês, por exemplo, vão acabar me ajudando a reconhecer outros padrões e outras formas de organização da língua que não tem na minha língua materna, né? Conforme eu junto o maior arcabouço, o maior conjunto de línguas que eu aprendo, mais recursos eu aprendo para poder identificar esses padrões para mim em outras línguas. Então, como ele vai falar aqui, por exemplo, eu acho dos casos, das declinações do alemão, se eu aprendo uma língua com declinação como tem o alemão, por exemplo, o russo, que também tem declinação, vai parecer uma coisa mais natural, já que eu já tive o esforço de aprender isso na primeira vez. Cognatos ajudam, entendeu? Exatamente. Também, quanto mais palavras você aprende, mais cognatos você encontra em outras línguas, né? Que vão ter influências do latim, de línguas germânicas, por exemplo. Exatamente, né? Ajuda, claro. É uma coisa engraçada, né? Engraçada. Tá vendo? Exato. Complicado. Aí a flexão ali, a concordância, né? Uma coisa engraçada, a gente vai concordar com o gênero gramatical de coisa, que é a coisa engraçada. Mas ele poderia também falar, é engraçado, né? Então tem essas duas variedades, as variantes que ele vai poder escolher na hora de falar, né? É basicamente quando você tem uma lixeira e você coloca coisas lá dentro, aí basicamente a lixeira vai ficar cheia no momento, então não cabe mais nada. A cabeça é o oposto. Quando você coloca, mais cabe, entendeu? Então, exatamente. Exato, porque até o conhecimento ele é feito por conexões sinápticas, ou seja, quanto mais relações entre conhecimentos você faz, mais fácil, mais ramificações você tem, isso vai te facilitar, por exemplo, na hora de aprender uma coisa nova. Você consegue fazer as ligações, os ápices, conecta. Se você aprende uma palavra, você liga para outra. Exatamente. Né? Em qualquer coisa, não necessariamente só línguas, é qualquer outra coisa. Quando você mais coloca, mais cabe. Eu percebi, por exemplo, médicos aprendem rapidinho alemão, sabe? E eu acho que é porque eles são acostumados a estudar muito, sabe? Sempre fica atualizado, sabe? Pode ser também um recorte de classe, né? Eu não sei se ele ensina especificamente brasileiros, eu acho que sim, porque o canal dele é Hans Alemão, né? No caso, para ensinar brasileiros, mas tem que pensar no recorte de classe também, né? Médicos normalmente vêm de uma classe média, uma classe trabalhadora que tem mais condições, por exemplo, de se dedicar aos estudos, que tem contato com outras línguas, já viajou ao exterior, então isso também impacta, claro, porque quanto mais contato você tem com outras línguas, menor é o choque, ou mais fácil você pode aprender aquilo, porque você tem um mínimo de compreensão naquilo. Então, se você já foi à Alemanha, já viu a palavra Ausgang no sentido de saída, né? Já viu ali no aeroporto saída, não vai ser uma coisa tão bizarra quando você, por exemplo, começar a estudar o alemão. Claro, eu digo aqui no caso, você tem ido para a Alemanha para conhecer a língua, mas o fato de a pessoa já ter sido exposta a outras culturas e outras línguas já dá uma vantagem, vamos dizer assim, social, por ela ter essas condições socioeconômicas de poder viajar, poder ter tempo para estudar e não ter que trabalhar desde cedo. Então também tem um recorte socioeconômico que é importante deixar claro. Não é porque médicos têm que estudar, porque outras profissões, como enfermeiros também, que são da área de saúde e trabalham na mesma equipe que o médico, também tem que estudar pra caramba. Só que, no caso, a gente sabe que a condição de trabalho do enfermeiro é muito diferente. Então, pessoas que têm condições financeiras maiores acabam escolhendo a medicina ali, porque elas vão ter maior condições sociais de ascender, né, financeiramente, por exemplo, e também tem tempo para estudar, passar numa universidade, a gente sabe, da concorrência, etc. Então, não é só a questão da área de estudo em si, também é a questão socioeconômica, né? Eu percebi isso, é um fenômeno interessante, mas, enfim. Eles têm tantas palavras para as partes do corpo. Tem uma parte do corpo bem engraçado no alemão. Tem
um nome que é tipo, isso é... Ja, aber essa doença na Nasennebenhöhlenentzündung, né? Já é bom, né? Tem algumas palavras em alemão ali. Parece um Yodel. Ja, exatamente. Aí aqui, o Yoda, quando você vem os memes, né, frequentemente tem o verbo no final, sei lá, eu, uma pizza, porque eu uma pizza como, sei lá, uma coisa assim. E alemão, realmente, em orações subordinadas, also, você fala assim, dessa forma. E você tem, tipo... Não só subordinados, né? Mas todas a sequência, a ordem das frases, né? Wortstellung no alemão tem uma ordem muito marcada. Então, por exemplo, na segunda posição, que normalmente é depois do sujeito, mas pode ser depois de um advérbio, por exemplo, vai ser ali o verbo. Então, a posição 2 sempre vai ser marcada por um verbo e os outros verbos que vão vir depois vão sempre ser jogados lá pro final. Não precisam ser só numa subordinada, Nebensätze, né? Pode ser também numa frase comum. Na Nebensatz, por exemplo, que é a frase subordinada, vai estar todos os verbos literalmente no final. E agora, enquanto numa frase normal, vamos dizer assim, coordenada, vamos dizer assim, o primeiro verbo vai sempre estar na posição 2, enquanto que os outros verbos vão ficar lá no final. Em inglês a gente chama case, tipo, vacativo... Fehler em alemão. A gente tem 4 casos, né? Nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Né? Basicamente, em português... basicamente não existe muito, mas tem os pronomes, né? Lies, né? Esse caso não existe no português na forma da declinação, ou seja, a gente não vai declinar o verbo, ou seja, o verbo não, no caso é o verbo e as palavras também, a gente não vai marcar fisicamente na palavra, assim, colocando um prefixo, um sufixo, uma forma, algum outro morfema, para marcar o caso. A gente vai marcar por preposições, por posição, por função na frase, é mais por essa forma, e não por marcações, vamos dizer assim, de morfemas, né, de literalmente pedaços de palavra que vão ter um significado para marcar se ali é um objeto, para marcar se é um sujeito, né. Coisas, né? Mas alemão lá ainda é bem forte nessas coisas, declinações. E, por exemplo, eu tenho alunos que já estudaram latim e grego, né? Que também tem declinações, por exemplo. Uma vez a ideia, você consegue transmitir para todas as outras línguas. Entendeu? Fala, caso, declinação de caso. Por exemplo, uma vez eu dei aula para uma professora de russo, ela era da Rússia. Ela aprendeu alemão, tipo, esses casos, declinações, tipo, em meia hora, tudo. Porque o russo tem esses casos. Tem também, porque ela falou, a maioria das vezes, grande parte aqui em russo, entendeu? Então, tipo, meia hora ela aprendeu tudo, entendeu? Então, sacou todo o sistema. Né? E é por isso que quanto mais línguas você aprende, mais recursos linguísticos você aprende para poder transmitir para outras línguas, fazer uma analogia com outras línguas, não é? Mas eu vou ficando por aqui, espero que o corte tenha sido interessante. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, é claro, e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Como você está vendo aqui, você também pode ajudar esse canal de outra forma, que seria mandando um Pix, o mínimo é R$1, mas pode mandar o quanto você quiser. E também, é claro, procure a página do Instagram, movimento.140 e TikTok Movimento 140 para estar sempre atualizado. Muito obrigado e até a próxima.